Money Report conversa hoje com Lucas Fonseca, fundador da Airvents, que presta serviço para a Agência Espacial Internacional. Lucas, muito obrigado pela visita. Eu que agradeço, Pedro. Lucas, a gente sabe que o mercado espacial está passando por uma revolução. A gente vê cada vez mais agentes privados entrando nele. Eu quero te perguntar quais são os motivos dessa revolução, com cada vez mais startups privadas entrando nesse meio. O motivo é que o espaço vem se tornando cada vez mais acessível e aí essa acessibilidade permite pessoas criarem modelos de negócio que são sustentáveis, né, sendo feitos no espaço. Então isso não era possível até o término da década de 80, começou a ser vislumbrada a possibilidade de novas empresas atuando numa pegada mais de startup a partir da década de 90. Eu acho que o marco foi, de fato, a fundação da SpaceX pelo Elon Musk, né? Ele foi o primeiro empreendedor que colocou um modelo de negócio próprio, que não dependia ali dos ensejos, né, das vontades governamentais, e fez o negócio acontecer. Isso é muito interessante e inaugurou esse movimento que a gente chama de New Space hoje em dia, que é esse movimento de startups trabalhando junto ao espaço. Especificamente, quais são os tipos de negócios que se buscam? A gente tenta categorizar um pouco o New Space até para organizar um pouco o investimento, o tipo de ideia que pode surgir, né? E hoje eu pessoalmente categorizo em 8 vertentes que vão de mercados já consolidados até mercados visionários, futurísticos, que vou tentar falar na ordem aqui, mas variam de satélites, lançadores espaciais, turismo espacial, microgravidade, né, a ideia de você usar o espaço para fazer testes farmacêuticos, por exemplo. Tem serviços de base, no nosso caso, por exemplo, alugar a base de Alcântara. Tem a parte de serviços espaciais, como eu consigo usar a robótica para fornecer serviços para outras agências. Tem os recursos espaciais, como é que eu consigo minerar um asteroide. E, por último, energia espacial, como eu consigo captar energia no espaço e transferir para a Terra ou transferir para uma manufatura que vai, de fato, acontecer no espaço, né? E esses modelos estão, de fato, sendo mais sustentáveis ou ainda essas empresas, startups, têm um pouco de dificuldade? Eu acho que existia uma discussão muito grande de quão importante eram as agências e os governos nesse início do New Space, né? Então a gente tentava, de certa forma, se desvincular do governo, mas foi percebido que para esse momento de transição ainda é muito importante ter um apoio governamental, onde o governo perceba a importância de você transicionar para um cenário sustentável econômico e que faça essas startups, de fato, conseguirem engrenar nesse mercado novo, né? Uhum. Você está a par das discussões em torno da base de Alcântara. Você, na sua opinião, pelo que você pôde acompanhar, o acordo é benéfico para o Brasil? O acordo, na verdade, ele é só uma carta que garante que a gente não vai fazer mau uso ou espionar a tecnologia americana, né? O acordo por si só, ele não é nem benéfico nem maléfico, porque ele não tem um fim prático. Eu tenho só uma garantia de que se algo ocorrer no Brasil, esse algo vai estar protegido. Então, o que eu tenho defendido é que existe uma oportunidade de se iniciar uma cultura espacial no Brasil através do uso da base de Alcântara. E esse acordo é muito bom, né, porque ele garante que outras pessoas fora do Brasil tenham interesse de fazer uso dessa base. Mas eu acho que o principal ponto é como fazer o uso dessa base em prol de uma economia que a gente sabe que é uma economia que vai crescer de maneira exponencial, para que o Brasil entre de fato como um player importante. Então, quando eu falei ali aqueles verticais do New Space, um deles era o serviço de base. Quando eu pego Alcântara como referência e me torno talvez o principal player mundial de lançamento, porque a gente tem uma base que está bem localizada, talvez esse vertical consiga puxar todos os outros verticais do New Space e comece a pipocar um monte de startups e empresas brasileiras atuantes no mercado por conta de uma troca de paradigma aí, dessa cultura espacial no nosso país, né? Especificamente, quais empresas, na sua visão, teriam interesse na base de Alcântara? Hoje em dia, o que tem se mostrado como tendência são as empresas que querem lançar cargas de pequeno porte. Então, para uma ULA, né, que é ali a Boeing e a Lockheed virem para o Brasil, ou uma SpaceX, vai para um campo geopolítico, tem uma necessidade de um esforço político, um capital político muito grande para isso acontecer. Pode ser que não ocorra. Agora, quem tem mostrado interesse são as startups mesmo, que estão construindo pequenos lançadores e que acham ali uma competitividade maior de lançar desde Alcântara. Então eu tenho um lançador pequeno, que eu consigo escolher uma órbita específica para colocar um satélite pequeno específico, e eu fujo do modelo tradicional, onde eu uso o lançador grande, que vai levar uma carga grande, e eu vou de carona com o meu satélite pequeno e chego numa órbita
que está dedicada para essa carga grande, eu começo a ficar mais competitivo no meu mercado. Então eu tenho essa possibilidade de fazer esse lançamento um pouco mais barato por lançar de Alcântara e chegar numa órbita dedicada para o meu satélite menor e criar aí esse ecossistema de oportunidades sustentáveis, né? E oposição a acordo, na sua opinião, é uma questão mais política? Eu acho que existem vários nuances nesse acordo que vêm aí de mais de 20 anos, né? Então você tem a questão dos quilombolas, que partes já foram deslocados da área original do centro de lançamento de Alcântara, e se o centro necessitar expansão, você vai ter que remover mais quilombolas, e esse assunto, creio eu, que nunca foi tratado com a seriedade que precisa. Então, quando a gente fala, olha, tem pessoas morando lá e vamos ter que realocar, a gente tem que defender o interesse dessas pessoas também. Eu acho que eles vêm como prioridade e não é muito difícil de resolver de uma maneira que você tem um lado que os dois lados saiam com uma sensação de que foram beneficiados pelo acordo. Então, eu acho que quando as pessoas levantam a bandeira de que coisas têm que ser resolvidas antes da gente conseguir, de fato, expandir as operações de Alcântara, eu acho que eles estão corretíssimos. Eu acho que isso tem que ser feito. Mas isso não deveria ser impeditivo da gente continuar as tratativas do acordo, né? Uhum. E do acordo que foi redigido, que está com o Congresso vai analisar, quais pontos especificamente você acha que podem, digamos, ser um entrave? Tem dois pontos que o pessoal vem debatendo bastante. O primeiro é o fato de ter áreas de controle, onde só pessoas autorizadas pelo governo dos Estados Unidos podem entrar, com exceção de polícia e bombeiro, brasileiros que poderiam entrar a qualquer momento mediante um plano de atuação. Mas eu acho que faz sentido ter essas áreas de controle, porque imagina que você está levando um equipamento extremamente específico, sensível, e você não quer que o outro país consiga ter acesso para espionar e catalogar os componentes, esse tipo de coisa. Então você precisa ter uma garantia de proteção. Então essas áreas seria a mesma coisa de você ter um cockpit da Fórmula 1, onde as outras equipes pudessem entrar na hora que quisesse, né? Então é óbvio que se tem um cockpit de uma equipe da McLaren, por exemplo, só engenheiros da McLaren vão poder entrar ali. Agora, a jurisdição continua sendo brasileira, não é uma jurisdição americana, eles continuam respondendo para a justiça brasileira. Então é simplesmente o fato que a gente tem que aceitar que essa tecnologia foi desenvolvida pelos americanos, como 80% de toda a tecnologia do ramo aeroespacial hoje em dia que voa foi feita por componentes americanos, e a gente tem que entender que eles querem proteger isso. Então é questão, será que eu cedo esse pouquinho para ter uma área controlada para poder receber essa tecnologia americana em solo brasileiro, ou eu vou levantar a bandeira da insurgência, da soberania nacional e não vou deixar nada acontecer porque tem uma área que meus engenheiros não vão poder ter acesso a todo momento? E o que é interessante é que assim, o transporte, desde que sai até os Estados Unidos, né, vem em container lacrado, esse container pode ser inspecionado por brasileiro, não tem o impeditivo que tinha no outro acordo realmente era lacrado, não podia abrir. Agora ele vem, pode ser inspecionado por brasileiro, a gente sabe o que está ali vindo para o Brasil e está parando naquela parte que, de fato, a gente não pode ir lá, abrir, mexer nas coisas, né? Eu acho que faz sentido. Outro ponto que vem sendo questionado é o ponto de que só parceiros que são signatários do MCTR, que é um acordo aí de não proliferação, principalmente de armamentos, podem fazer uso da base de Alcântara com componente americano. Isso é um ponto interessante. Todo esse acordo só vale para coisas que forem voar componentes americanos. Então, se chegar, por exemplo, um foguete, vamos dizer, israelense, sem nenhum componente americano, ele não está sob o acordo. Então, eu posso continuar lançando foguetes de outros países, desde que ele não use peças americanas. Caso ele vá usar uma peça que seja, sei lá, um CPU americano, aí ele tem que entrar sobre o acordo de salvaguarda tecnológica. Mas eu acho que é uma questão justa você ter um acordo de proteção de tecnologia. E no Congresso, pelo que você tem acompanhado discussões, você acha que ele tende a ser barrado ou tem espaço para avançar? Eu acho que a discussão sempre vai cair em oposições ideológicas. É difícil você discutir um assunto que permeia a ideia de soberania nacional e não cair em determinadas discussões ideológicas. Eu não acho que a gente deva fazer pressão em nenhum dos dois lados, falando, olha, se você não jogar a favor, a gente vai perder bilhões e bilhões de reais por conta de Alcântara. Eu acho que você tem que colocar na mesa quais são os benefícios e os malefícios e apresentar para a sociedade, junto, né, obviamente, ao Congresso, qualquer oportunidade real que a gente tem ali de transformar o Brasil, a cultura do Brasil, dentro de uma área
que é extremamente promissora para o futuro. A gente sabe que essa área vai ser tão forte quanto a indústria 4.0 em poucos anos. Então é fato da gente colocar o Brasil como um usuário e como um ator real de uma nova economia que está por surgir. E para além da Baixo de Alcântara, como você acha que o Brasil está situado nessa discussão? Digamos, está atrasado ou tem iniciativas interessantes no país? Eu acho que está muito atrasado, na verdade. A gente não tem nenhuma voz ativa em mesas de discussões geopolítica e espacial. A gente costuma comparar, por exemplo, com o uso do Polo Sul, por exemplo, da Antártida. Por que o Brasil tem uma base na Antártida? Existe um fim científico, mas existe um fim geopolítico de eu me posicionar como um player importante para poder sentar numa mesa de discussão e discutir de igual para igual o uso da Antártida. E o espaço é a mesma coisa. Se a gente não conseguir produzir iniciativas que tragam realizações reais de uso do espaço, dificilmente eu vou ter uma voz ativa ao ponto de que outras nações possam escutar a gente. Então, quando eu chego e falo, olha, quero montar um hub de lançamento espacial no Brasil, onde pode ser o melhor do mundo e onde eu posso começar a ter lançamento de vários países utilizando esse hub, eu me torno um ator muito atuante da área espacial e eu consigo sentar numa mesa geopolítica e gastar esse capital todo para trazer benefícios para o país, né? E quais outras medidas poderiam ser tomadas pelo governo a ponto de incentivar essa cultura, incentivar essa indústria que está surgindo? Então, eu acho que o Brasil ele tem que procurar as suas aptidões. Eu não acho que a gente deve pegar os 8 verticais do New Space que eu falei e tentar atuar em todos. Eu tenho que olhar para a realidade do meu país e falar, olha, o país é um celeiro, né, da agricultura mundial. Como que eu consigo usar uma tecnologia baseada em satélites, por exemplo, para melhorar a agricultura? Então eu já uso um lugar que eu tenho aptidão, seja mineração, seja agricultura, seja a indústria do petróleo e gás, e aí eu monto uma indústria em cima disso baseada no espaço. E aí eu tenho já subsídios suficientes para sair na frente em relação a outros países que não têm esse tipo de aptidão. Então o primeiro ponto que eu digo é buscar aptidão e entender que as coisas nem sempre são bens tangíveis. A gente tem muito bens intangíveis também, como o processamento de dados, inteligência artificial. Como que eu trago todo esse universo que a gente vem discutindo bastante, por exemplo, da inteligência artificial, para melhorar o uso do espaço? Então esse tipo de coisa eu acho que o Brasil teria boa qualidade e incentivo, né, até vendo, por exemplo, o investimento de empresários privados, né, que estão colocando dinheiro em centros de inteligência artificial. Como é que eu poderia fazer um uso melhor do espaço e me transformar numa potência do uso do espaço através de bens intangíveis, por exemplo. E você vê o interesse cada vez maior partindo do setor privado ou não? Eu a vejo. Pelo fato de eu advogar a favor do New Space, eu acabo tendo a oportunidade de conversar com muitos empresários que são fascinados pela área, de fato, olha, sonhei um dia ir para o espaço, e hoje em dia são realizados na áreas afins do que eles têm em empresa e pensam por que não ter algum tipo de investimento ou algum tipo de iniciativa na área espacial. Eles existem. O que existe, o que falta hoje em dia é essa conscientização das possibilidades. Então, é um caminho de evangelização de você chegar para a população e contar exatamente do que se trata no Space, de como você pode atuar e trazer essas pessoas que têm esse sonho, porque essa área é legal trabalhar com essa área, porque mexe de fato com sonhos da pessoa. Fala, olha, eu quero trabalhar com o espaço, eu quero pensar em ir para o espaço um dia, quero mandar uma tecnologia minha para o espaço. E isso mexe muito na fantasia de criança, né? Dessa pessoa que cresceu ali na década de 70, 80, vendo um monte de seriado de ficção científica, pensar que pode de fato atuar com isso. E a gente está cada vez numa proximidade maior de ter uma abertura, de fato, uma democratização do espaço para qualquer pessoa que queira de fato atuar, né? Uhum. E já que a gente voltou a falar um pouco mais do setor no geral, como é que você vê a importância do Elon Musk para esse mercado? Ele que é uma figura muitas vezes polêmica e criticada por muitos. O Elon, ele serviu para ser o desbravador, né? Então, até então, as pessoas tinham a noção de que se não fosse através do governo, nada ocorreria no espaço. As grandes empresas, né, a Boeing, a Airbus, elas fazem venda de satélites para iniciativas privadas, né, principalmente telecomunicação. Mas teve um peso governamental muito grande na constituição dessas empresas, diferentemente do Elon Musk. Não quer dizer que o Elon não tem contratos multimilionários com o governo americano, ele tem. Mas foi uma decisão própria dele criar o foguete dele, um modelo de negócio próprio, e o governo americano obviamente percebeu que era um modelo muito bom e começou a contratar. Então esse tipo de referência é muito importante
para eu poder olhar para frente e falar, poxa, eu sei qual que é o caminho, eu sei por onde me guiar, e aí pegar isso e extrapolar para outras frentes de New Space e falar, olha, é possível fazer outras coisas também. Então, quando a gente fala, por exemplo, de exploração de minérios, eu acho que o Brasil tem uma posição privilegiada para pensar numa exploração de minério espacial. A gente tem histórias de mineradoras no país, não seria tão custoso uma mineradora pensar nessa possibilidade e fomentar uma startup durante alguns anos para desenvolver uma tecnologia dessa e quem sabe na hora que vingar não vai estar lá na frente. Então esse tipo de aptidão que eu acho que é importante e usar histórias como a da Elon Musk acaba se tornando muito inspirador para novas oportunidades, né? Lucas, mais alguma consideração a ser feita? Eu acho que a gente vive um momento muito específico da corrida espacial, né? Hoje em dia ela de falta esse termo da corrida espacial, mais uma corrida empresarial. E eu diria que assim, todos os países estão, de certa forma, em pé de igualdade, porque os países que já estavam acostumados a desenvolver atividades espaciais, eles estão tendo que se reinventar para entender qual que é essa nova característica de um modelo sustentável. Tem que sair daquele modelo fundeado ali por iniciativas governamentais para um modelo que mais se assemelha a uma startup. Então, novos países que não são atuantes na área espacial têm a chance real de entrar e fazer parte desse jogo agora, como é o caso de Austrália, Nova Zelândia, Luxemburgo, a Escócia, vários países pequenos que estão querendo fazer parte disso e inclusive estão legislando a favor de que ocorra isso dentro dos seus países. Então é questão do Brasil decidir se ele quer fazer parte disso ou não, um país aí com tamanho continental e que tem um vetor chamado Alcântara que pode, de certa forma, puxar tudo isso ao mesmo tempo. Então a questão é, vamos decidir ser ator ou vamos ser eternos espectadores? Então eu deixo isso aí como mensagem de saída para o pessoal, para refletir e ver se de fato faz sentido ou não o Brasil fazer parte disso, né? Lucas, muito obrigado pela visita. Vamos ficando por aqui. Eu que agradeço, Pedro. Tchau, tchau.